Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. E o nosso lema, como vocês já sabem, é menos impostos e mais empregos. E a complexidade dos impostos e a simplificação desses impostos para viabilizar a possibilidade de a gente aumentar o emprego. E hoje nós temos a satisfação de, falando um pouco sobre esse assunto, o Dr. Rogério Pires da Silva, que é sócio da Ocutse. Isso. Ocutse Advogados Associados. Italiano, né? Isso. Então, doutor Rogério, estamos aqui para lhe dar as boas-vindas e começar com a primeira pergunta do Roberto, aqui com o nosso companheiro de... Doutor Rogério, nós gostaríamos aqui de abordar um tema tributário sobre a complexidade que nós temos aqui no Brasil tributária. Essa complexidade que todos os empresários conhecem muito bem, eu gostaria de escutar um pouco os seus comentários sobre o aspecto de que o empresário bem intencionado, ele tenta de todas as formas recolher o imposto de uma forma correta, mas com essa complexidade, com esse monte de normas, vira e mexe, ele escorrega num lugar e quando o fiscal pega uma escorregada dessas, acaba trazendo multa, acaba trazendo um problema que muitas vezes o empresário demora muito para conseguir resolver. Eu queria que você, pelo lado dos escritórios que defendem essas empresas, um ponto de vista sobre isso, porque nós empresários sabemos muito bem o que a gente sofre. Queria que como é que você enxerga esse nosso sofrimento? É triste, né? Eu acho que se Dante Alighieri tivesse escrito a Divina Comédia, e particularmente o Inferno de Dante, né? Após ter conhecido o sistema tributário brasileiro, provavelmente ele descreveria o inferno de uma maneira muito mais horrenda, né? Porque o nosso sistema é realmente horrível, né? Não funciona, é economicamente irracional. De fato, no Brasil, quem realmente não emite nota, quem está à margem da economia, acaba se dando bem, né? Acaba evitando problemas fiscais. E quem realmente quer fazer as coisas como devem ser feitas, esse realmente fica sujeito a tudo que é penalidade, porque é impossível uma pessoa jurídica não ter problemas com o fisco. No passado, nos anos 90, foi criado um bônus de adimplência fiscal, que era uma economia de 1 ponto percentual na alíquota de contribuição social sobre o lucro para as empresas que não tivessem nenhuma infração em relação ao fisco federal, né? Não podia ter uma declaração entregue em atraso, não podia ter um erro de preenchimento de formulário. Eu simplesmente não conheço uma empresa no Brasil que se beneficie do bônus de adimplência, que ainda está em vigor. Mas por quê? Porque ninguém consegue fazer tudo corretamente. É impossível. Qualquer um vai errar uma DCTF, qualquer um vai errar no preenchimento de um DARF, um código de arrecadação. E as multas são elevadíssimas, né? Um contribuinte, por exemplo, que faz uma operação interestadual, eu aqui não vou falar só de serviço, mas também comércio, né? Uma operação interestadual que a mercadoria chega ao estabelecimento de destino, se o vendedor não comprovar que ela chegou com um canhoto da nota ou coisa do tipo, a fiscalização aqui em São Paulo, por exemplo, ela autua cobrando a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, que é uma diferença de imposto que não deveria ser cobrada, e a multa, veja só, é de 40% do valor da operação. Ou seja, é mais do que o dobro do valor do imposto, de 18%. Para uma infração que, só porque o contribuinte não conseguiu provar que a mercadoria chegou no outro estado. Fora
as infrações de natureza formal, erros de preenchimento de documento geram penalidades elevadíssimas, né? Então, o Estado precisaria realmente simplificar o sistema. Não basta diminuir o número de impostos, não basta reduzir a carga tributária, é preciso simplificar o sistema, né? Usar a tecnologia a favor da arrecadação, minimizando o preenchimento de formulários, minimizando o risco de erros que são humanos, são normais. E ao fazer isso também, o Estado precisaria tratar o contribuinte sob a ótica de orientação, mais do que de penalização. Por exemplo, um fiscal hoje aparece numa empresa e vê algum problema, ele já diz, ó, aqui eu vou lavrar o auto de infração e vou multar, a multa é de tanto. Ele deveria simplesmente orientar... Pegando essa sua fala, simplesmente vai multar sem saber por que está multando. Primeiro, com relação ao Dante Alighieri, no inferno tinha dois setores que estão lembrados. Um é o agiota e o outro é o cobrador de impostos, que está lá no inferno. É que eles não conheciam o cobrador de impostos brasileiro, que é muito mais realmente eficiente. O cobrador de impostos é muito... Aliás, ele faz exatamente, ele cobra, faz a multa, passa a valer simplesmente porque tem o poder da caneta, e muitas vezes o empresário fala, mas eu não fiz isso aqui. Fala, bom, eu acho que o senhor fez errado, mas eu fiz certo, conforme as regras. Bom, se o senhor tem razão, se defende, mas a multa está aqui e lavra a multa. Para você se defender daquilo, depois daquele assinou aquele papel, é uma coisa infernal. Aí começa o inferno mesmo. É verdade. Porque tem a contratação de profissionais para fazer isso. Para se defender sobre a multa. O levantamento de documentos, que não é fácil, pegar coisas dos últimos 5 anos, né? Tem todo o problema de que o fiscal, como muitas autoridades, né, ele não responde pelos seus atos. Então, mesmo que ele tenha lavrado um auto de infração somando a data ao valor do imposto, como a gente diz, né, somou a data, né? Ele nunca vai ser punido por isso, né? Então, se ele cometer um erro, é o empresário que vai acabar arcando com os ônus desse erro, né? Não tem penalidade nenhuma. Não tem penalidade. Você acha que existe alguma chance da gente ter no Brasil um aspecto de que multa é só quando existe dolo, não é por erro, não é por omissão, por dolo? Ou seja, se não tem dolo, não pode multar. E você acha que existe possibilidade de uma coisa desse tipo? Eu acho que sim. Eu acho que essa postura de orientação que a fiscalização deveria adotar deveria ser estipulada em lei. Quer dizer, o fiscal, ao chegar ao contribuinte, detectar o problema, ele diz, olha, daqui para frente, se você adotar uma postura correta, nós podemos parcelar o seu passado, diminuir a multa, etc., mas desde que você realmente cumpra a lei daqui para frente. Uma postura de orientação. Tem empresas que são autuadas, por exemplo, que adotaram, sem dolo, como o Roberto muito bem colocou, uma classificação fiscal errada para o seu produto. Ou porque, sei lá, na área de serviços, por exemplo, é muito comum sociedade uniprofissional, que está sujeita ao ISS no regime de sociedade uniprofissional, que é um valor mais barato, um pouco mais baixo que o normal, né? Aí a fiscalização vai lá e fala, não, você é sociedade uniprofissional, mas é regida pelas regras das sociedades limitadas. Então, eu vou lhe cobrar o imposto todo do passado. Quer dizer, ao invés de fazer adotar uma política de orientação, né? Uma correção para o futuro? Exatamente. E solidarizar, ou melhor dizendo, tornar solidário, né, aquele contribuinte com o fisco. Ao invés de ter um comportamento de lealdade entre contribuinte e fisco, o que se semeia é a deslealdade, né? Punindo-se como dolo, mesmo aquilo que é praticado às vezes como um erro. E errar na escrituração, como eu disse, é algo muito fácil, né? Até porque o empresário, nesse emaranhado de normas, ele não tem condição, primeiro ele não tem condição de contratar profissionais altamente habilitados para interpretar tudo. Segundo, que mesmo os profissionais que atuam nessa área são incapazes de conhecer toda a legislação que vigora sobre um determinado tema.
né? E terceiro, que a fiscalização já tem uma caderneta de infrações típicas que são erros, né? E para entregar algum trabalho, a fiscalização acaba autuando todo mundo por um padrão. A régua é presumir o dolo, né? Agora, existe alguma área política que está defendendo um assunto como esse? Ou é uma coisa que nós precisamos começar agora para incentivar para que a multa só seja colocada quando há dolo? Então, no Brasil, nós temos ainda, em alguns estados, códigos de defesa do contribuinte. O estado de São Paulo, por exemplo, tem um código de defesa do contribuinte. Na União Federal, em termos de legislação nacional, nós não temos um Código de Defesa do Contribuinte. Nós temos o Código Tributário Nacional, que tem alguns princípios, mas ainda faz falta um Código de Defesa do Contribuinte, como tem o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, né? Então, no Estado de São Paulo, por exemplo, existem regras claras no sentido de que a fiscalização priorizará uma postura de orientação em relação ao contribuinte. Antes de lavrar o auto de infração, se for apenas uma obrigação acessória que foi descumprida, é possível corrigir e evitar a autuação. Já em âmbito federal, isso não existe. O sujeito faz uma compensação de tributos, por exemplo, né? Se o fisco não reconhecer aquela compensação, automaticamente o sistema emite uma multa cobrando 50%, multa isolada de 50%, pela compensação indevida, mesmo que tenha sido feita com base num equívoco. Essa multa, aliás, já vem sendo discutida nos tribunais, mas falta, na área política, uma força de vontade para aprovar o Código de Defesa do Contribuinte, falta na área política uma força de vontade para aprovar princípios. Por exemplo, tem o Código de Ética da União. Pouca gente conhece o Código de Ética e pouca gente aplica, tá entendendo? Mas está em vigor. O problema é a boa vontade de não presumir o dolo e tratar o contribuinte como... Com relação, por exemplo, à possibilidade de... Nós defendemos a simplificação dos impostos como um todo, né? A complexidade é grande. E uma das coisas que a gente tem defendido ao longo desses anos, por exemplo, é a desoneração da folha de pagamento, tirando os encargos sobre a folha, inclusive melhoraria a relação entre empregado e empregador, criando uma contribuição mais simples, mais objetiva e mais direta, que seria uma contribuição à suplementação financeira, tipo CPMF. E com uma alíquota de 0,8% só no saque do dinheiro no banco, nós arrecadaríamos o suficiente para pagar a contribuição do INSS sobre a folha, que são 240 bilhões por ano. Eu vejo nessa nossa proposta não só a forma de diminuir o custo da mão de obra e ter uma outra base tributária para financiar a Previdência, mas principalmente porque nós estaríamos fazendo com que esse setor, por exemplo, de fiscalização, acabaria. Se eu não tiver imposto sobre o salário, não precisa me fiscalizar, certo? Fica automático, eu vou pagar salários e não vou pagar imposto. Eu não preciso de alguém me tutelar em relação a isso. Apesar de hoje ter sido montado o E-Social para agregar todos esses outros impostos que nós temos, né? O DIF, o REFIN, tudo, o DAF, etc., para pagar esses impostos. Hoje, com um único documento, a gente consegue pagar isso. Melhorou com relação a esse aspecto. Então, a tecnologia está melhorando um pouco esse tipo de coisa, mas é muito pouco por isso. O que o senhor acha, por exemplo, da alteração desse sistema de tributação sobre a folha? Eu acho interessante. Eu acho que, do ponto de vista político, sempre vai haver aquela ideia de que nós estamos falando de uma nova CPMF, estamos ressuscitando a CPMF. É uma substituição tributária. Exatamente. Esse é que é o problema. É preciso que a ideia seja debatida sob a ótica de que uma contribuição sobre movimentação financeira substituiria, com grandes vantagens, né, a tributação que hoje existe sobre a folha de salários, né, arrecadando a mesma coisa e com tecnologia praticamente... evitaria... É insonegável. É insonegável, quer dizer, não tem como sonegar, né? Eu acho que seria uma ideia inteligente, mas ela precisa ser debatida sob essa ótica, de que uma coisa substitui a outra, porque a tendência
de muitos governos, em todas as reformas tributárias que nós vimos até agora, é pensar em uma contribuição sobre movimentação financeira como algo adicional, né? Como foi no passado. Como foi no passado, para gerar recurso. Veja, ultimamente... Não é nossa intenção, não é essa. Não é essa, e acho que também não é a intenção hoje do governo federal, porque o governo federal vem batendo recordes de arrecadação com os tributos que estão aí. Então, é possível, sim, substituir a tributação pela folha e, com isso, viabilizar uma geração maior de empregos, barateando o custo previdenciário da folha, né? Exatamente, gerando um recurso mais fácil de arrecadar, que não depende de fiscalização, né? Ainda assim, a folha de salários ficaria submetida a uma fiscalização trabalhista, que é bem diferente. Diferente, né? da tributária. Então, o FGTS, por exemplo, nós não podemos, é um direito do trabalhador, realmente, é parte do salário dele, né? Mas as contribuições previdenciárias, fica aquela complexidade. Inclusive, a nossa ideia é diminuir a contribuição previdenciária do trabalhador também, em 3 pontos percentuais, porque quando ele for sacar o dinheiro dele do salário, do banco, que vai pagar CPMF, seria pagar CPMF, ele já foi compensado com uma diminuição de 3 pontos percentuais no INSS que ele tem que recolher todo mês. Então, haveria 50 milhões de trabalhadores no Brasil não pagariam essa conta. Então, Luigi, mas nós não temos 50 milhões de trabalhadores registrados. Não, hoje temos 40 milhões, mais ou menos, são registrados, CLTizados. 40 milhões, não são, tem razão. Mas ainda faltam uns 20, 30 milhões de trabalhadores. Os informais têm, mas que são os informais que aí, com um modelo desses, se transformariam em informais, né? Exatamente. Novamente é a curva de Laffer, né? À medida em que a alíquota de um tributo é diminuída, a tendência é que aquilo possa gerar aumento de arrecadação, porque se você aumenta a alíquota, chega um ponto que você esgota a capacidade contributiva do empresário, até o ponto em que as pessoas sonegam. O inverso é verdadeiro. Se você diminuir a alíquota, você pode aumentar a arrecadação, porque você desestimula a sonegação, né? Então, essas pessoas que hoje estão em empregos informais, né, e que não estão registrados, se o empresário tiver a oportunidade de contratá-las na folha de salários, com carteira registrada e tudo, com uma carga tributária e previdenciária menor, certamente teríamos muito mais gente empregada de maneira regular, que seria desestimulada a sonegação, que hoje é muito empregada, né? Agora, voltando um pouco à questão do tributo, que hoje é limitado e nós temos todo o processo que segue até lá em cima, até o CARF, por exemplo, o que eu gostaria de saber, qual é a sua posição com relação ao CARF e qual é a posição por relação se a gente fizesse uma conciliação tributária, criasse um processo de conciliação tributária sem precisar entrar pela justiça. Esse aspecto aí, Luiz, que você colocou do CARF, seria interessante ser comentado o aspecto de que antes era a Receita que decidia no CARF no caso de empate, né? E agora o empate é a favor do empresário, que isso a gente já está vendo resultados de que estão mudando essas coisas, né? Exatamente, existe uma mudança com essas pequenas alterações, né? Já temos aí uma possibilidade, porque quando há uma mudança de jurisprudência no CARF, ainda que por força do empate, nas regras que... Você poderia dar uma explicada no CARF, porque tem muita gente que não sabe dizer... o CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o antigo Conselho de Contribuintes, e é o órgão máximo de julgamento de autos de infração no âmbito da Receita Federal, no Ministério da Fazenda, né? Antigamente, por força da composição paritária, representantes dos contribuintes e dos fiscais decidiam, né, se um auto de infração deveria prevalecer ou não. Essa competência continua com o CARF, mas quando havia empate, o empate era favorável ao fisco, prevalecia o auto de infração em detrimento do fato de ter havido um empate, né? E agora o empate já não, a jurisprudência está se desenvolvendo nesse sentido de que o empate já não gera mais
esse benefício para o fisco. Não é que vai haver uma perda de arrecadação por conta disso, é que algumas teses acabam morrendo ali mesmo na discussão no CARF por conta dessas novas regras, né? A partir do momento que o CARF pacifica o seu entendimento, mesmo que a favor do contribuinte, por força de uma decisão empatada, que anteriormente favoreceria o fisco, né? Nessas circunstâncias, a matéria deixa de ser levada ao judiciário, né? Então, o assoberbado Poder Judiciário fica com menos processo para julgar. E não podemos nos esquecer que o principal cliente do Poder Judiciário é a União Federal, são as entidades, enfim, os estados, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, enfim. Os órgãos públicos, o INSS, né, antigamente, demandam muitos processos. São os que têm o maior volume de processo no Judiciário. Então, diminuindo a litigiosidade, nós vamos também desafogar o Poder Judiciário. É preciso pacificar essa relação entre o contribuinte e o fisco. A questão da transação fiscal, por exemplo, né, que poderia evitar muitos litígios, né? O fisco opõe o obstáculo de que a dívida tributária não pode ser negociada. Realmente, hoje é impossível que um procurador da Fazenda Nacional diga assim, olha, eu vou perdoar uma parte do imposto, vou perdoar uma parte da multa, uma parte dos juros. Mas o fato é que as multas são muito elevadas, os juros são muito elevados, para não dizer que a própria carga tributária também é bastante elevada. Eu acho que era preciso pensar em um esquema de transação fiscal onde o contribuinte fosse tratado segundo a sua capacidade contributiva realmente. Então, o procurador da Fazenda Nacional, com auxílio da Receita Federal, isso no âmbito federal, né, poderiam avaliar as demonstrações financeiras do contribuinte ou a renda efetiva da pessoa física, no caso de pessoa física, né, e analisar, à luz daquela capacidade contributiva, quanto o empresário ou o contribuinte tem como pagar por mês, né? Seria preciso estipular uma taxa de juros que fosse compatível com a capacidade desse pagador de impostos. Porque se ele não fizer isso, o que acontece? Nós vamos simplesmente avolumar dívidas que não serão pagas no judiciário, né? As varas de execuções fiscais vão ficar abarrotadas de processos para sempre, cada vez mais, né? Sem esperança de que a dívida seja quitada, e digo mais, né? Do outro lado também você tem a União, estados e municípios devendo valores fantásticos para os contribuintes em precatórios, e precatórios que muitas vezes se acumulam e também não são pagos. Então, é preciso equacionar esse problema. Tem dívida do contribuinte com o Estado e tem também dívidas do Estado com o contribuinte, com o cidadão, que não são pagas. Não podem ser compensados. Não pode ser. E esse negócio do que você falou, da dívida dos estados e municípios com a sociedade, essa daí é uma coisa que é inaceitável aqui no Brasil. É um desrespeito. É um desrespeito e tem dívidas de muito longo prazo. A cidade de São Paulo agora começou, para você entrar na fila dos que vão receber, você precisa dar um desconto de 40%. Então você fica discutindo um negócio durante 20 anos. Depois de 20 anos eles falam, olha, se você quiser entrar na fila de receber, você tem que dar 40% de desconto. Quer dizer, é um desrespeito, é ensinar como é que a população deve trabalhar de uma forma ilegal, fora da lei, desacertadamente. Exato. É o escola que o nosso governo vem dando para a população em geral, né? O poder público já dá um mau exemplo na hora de pagar suas dívidas, né? Então ele não paga em dia, há pedidos de intervenção milhares aí nos tribunais por conta de estados, municípios que não pagam as suas dívidas e deveria haver intervenção, mas politicamente vamos dizer, indesejável que haja uma intervenção, e aí o Estado vai rolando aquela dívida, vai pagando de maneira muito lenta, né? Ultimamente eles pagam mais apressadamente apenas as requisições de pequeno valor, que vão até 60 salários mínimos, mas tem dívidas muito elevadas que não são pagas. Aí, na hora de cobrar, o Estado
não oferece o mesmo desconto que ele força o contribuinte a aceitar quando o contribuinte vai receber o seu precatório. Podia ser o contribuinte a fazer essa proposta para o Estado. Eu tenho só 40%, se você chegar no 40%, eu te pago. Então, nós nunca vamos chegar a um acordo. Agora, enquanto isso não conseguimos fazer. Então, precisaria haver justamente uma boa vontade, porque, veja, não adianta nada o Estado ter dívida trilionária e também ter uma dívida trilionária para cobrar, não consegue pagar nem receber, né? Essa Câmara de Conciliação, você acha que tem possibilidade de vingar? Vai precisar ter uma vontade política muito grande, como eu falei, né? Na área de impostos, né? Existe um vício, vamos dizer, fazendário, aquela história, as autoridades fazendárias sempre vão dizer, eu sou escravo da lei, eu não posso perdoar a dívida, porque se eu estivesse perdoando, estaria prevaricando, então o máximo que eu posso fazer é estender o pagamento da dívida. E aí as pessoas ficam sempre aguardando um refis, ou um programa desses de reparcelamento estendido, com descontos e tal, e às vezes não vem, às vezes demora 3, 4, 5 anos, às vezes até mais tempo, né? Mas, de fato, precisaria estimular uma Câmara de Conciliação que colocasse na mesma mesa representantes dos contribuintes, representantes do fisco, para se chegar a um acordo, né? Porque o fato é que se o contribuinte não tiver como pagar, o Estado também não vai receber. E se o Estado não receber, é melhor então não ter mais o serviço daquela dívida. O serviço daquela dívida gera um custo para o Estado, né? Como eu falei, tem procuradores da Fazenda trabalhando na cobrança, não conseguem cobrar. Existem juízes, né, que estão abarrotados de processos e pouquíssimos casos. Mas essa Câmara de Conciliação, como é que eu acho que é uma coisa que seria muito importante, porque inclusive todas aquelas multas indevidas que o fiscal multa só porque ele precisa fazer a multa, isso daí tudo na Câmara de Conciliação a gente conseguiria eliminar, né? E a gente tem chance de fazer essa Câmara funcionar, de conciliação? Então, eu acho que tem, na medida em que haja... Hoje a gente tem um espaço, vamos dizer, de arrecadação, temos um colchão de arrecadação, o Brasil vem batendo recordes de arrecadação, em parte por conta do aumento da inflação, em parte por conta da melhora da atividade econômica. Com o aumento de arrecadação, o governo fala, bom, agora eu tenho aqui um estoque de dívida para cobrar, deixa eu tentar receber alguma coisa, eu posso dar um desconto maior, porque eu tenho caixa, a arrecadação está bem. Então, se eu conseguir dar um desconto aqui para esse contribuinte, ele vai voltar a pagar, ele vai voltar para a economia, ele vai voltar a produzir, vai gerar empregos, né? É preciso ter essa vontade política. Agora, melhorar a saúde, porque quando você tem dívida, a saúde melhora. O doutor Rogério, muito obrigado. Esse aspecto que você colocou da gente incentivar a Câmara de Conciliação é muito interessante. Vamos analisar aqui dentro da CNS para a gente incentivar a parte política para fazer essas câmaras funcionarem. Eu agradeço muito sua presença. Luigi, muito obrigado por nos receber aqui e receber o Dr. Rogério. E agradeço a todos e agradeço você, nosso telespectador, e estaremos de volta aqui daqui a uma semana. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, Roberto. Obrigado, Luigi. Foi um prazer falar com vocês. Nós é que agradecemos. Agradeço ao público também. Obrigado. Obrigado, boa noite. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.